Olá, turma, muito boa noite. Agora que todos já pegaram a apostila, já passamos algumas informações aqui, eu vou iniciar com o compartilhamento de tela com vocês. Vamos fazer uma revisão do que nós vimos e hoje vamos falar dos exercícios. Mas os exercícios para quê? Para pacientes que estejam acamados, ok? Antes de nós começarmos a falar quais são esses exercícios, eu trouxe uma mensagem para vocês que elas diz o seguinte, ó: a vida, ela não é medida pela quantidade de vezes que nós respiramos, mas é pelos momentos que nos tiram a respiração. Então, portanto, viva intensamente a cada minuto, que Deus, a cada dia que Ele nos dá a oportunidade de viver, é um presente que às vezes nós esquecemos de agradecer. Então, vamos aprender a ser gratos. Não é falar para todo mundo eu sou grata, é agradecer lá no seu silêncio, lá no seu quarto, tá? É esse momento você dizer, Deus, obrigado. Muito obrigado por mais esse dia. Ok? Reflitam sobre isso. Então, a vida não é medida pela quantidade de vezes que a gente respira. Vamos fazer uma pequena revisão aí? Tá com a apostila na mão? Haha! Oficinas recreativas para idosos. Quais são as oficinas que nós podemos oferecer para o nosso cliente? O cliente não gosta lá, o idoso, primeiro, paciente é quem tem paciência. Isso foi mudado essa terminologia, então procure utilizar sempre o termo cliente. Então, o idoso tem aquela visão, que eu gostaria de distorcer essa visão que nós temos através do idoso, que idoso gosta de jogar baralho, dominó e bocha. Não, vamos pensar assim. Não são todos os idosos que gostam de envelhecer da mesma forma. Hoje nós estamos, a população brasileira que tem cada vez mais envelhecido, e temos alguns idosos modernos, tem aqueles que gostam sim da prática de atividade física, mas lembrando que uma atividade, uma oficina, nunca é oferecida para o seu cliente como forma de passatempo. Porque eu já ensinei para vocês que a palavra recrear quer dizer fazer algo que te traga prazer, correto? Se você não tem isso anotado aí, por gentileza, recreação quer dizer fazer algo que te traga prazer. Afinal, vale sempre ressaltar que eu falo que o cuidador deve estar continuamente se atualizando para que ele possa fazer o quê? Entender, compreender o nosso cliente. Eu dei algumas sugestões para vocês, confesso. Lembram quais são elas? Oficina de pintura, artesanato, falamos de contação de histórias, oficinas de dança, teatro, música, e que, independente qual seja a atividade de entretenimento para o idoso, não deve ser visto como passatempo. Deve ser um objetivo e ser dirigido e traga prazer a ele que está fazendo e você que está proporcionando esse momento, ok? É isso que eu quero que tenha ficado gravado sobre essa aula. E atividades físicas para portadores de necessidades especiais? Viram lá? A professora compartilhou no grupo com vocês um vídeo falando e o como é interessante saber que tem associações. Eu comentei com vocês que aqui na cidade de São José do Rio Preto tem a Luci Montoro, né, que é um centro de reabilitação, caso o cliente passa por uma amputação de algum membro, ou esse cliente seja um cadeirante. Você pode estar acompanhando. Lá tem o professor, né, que eu falei para vocês que ensina dança para cadeirantes, para o pessoal da terceira idade, e que existe, pedir para vocês lerem sobre a síndrome do membro fantasma. Estou fazendo um apanhado de tudo que a gente falou. Então, o esgrima, basquete, natação, corrida, caminhada, ciclismo, musculação e esportes coletivos. Trouxe o training, olha que nome bonito, né? Leia um pouquinho, lá na página 42 fala um pouquinho desses exercícios, como que é, como funciona. Existe ainda yoga, pilates e dança. São atividades direcionadas que podem ser adaptados tanto para cadeirantes quanto para portadores de necessidades especiais. Ufa! E agora, e hoje? Hoje, página 43, nós iremos falar sobre exercícios respiratórios. Mas hoje eu gostaria de exercitar um pouquinho da sua memória. Sabe o quê? Relembrando, o que a sua professora ensinou para você lá no segundo grau sobre o sistema respiratório? Ó, vou só relembrar.
que o nosso sistema respiratório, ele é composto por fossas nasais, ou seja, nariz. Nessa região aqui, nós temos um órgão que ele é comum ao sistema respiratório digestório. O nome dele é faringe. Faringe, farinha, comida. É para onde vai direcionar, que vai descer o alimento. A laringe é a parte da frente. É a parte onde vai descer o ar. Mais ou menos aqui nessa região que eu estou apontando para vocês. A sequência dele é a traqueia. Traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares. Então, os alvéolos pulmonares é o processo final, onde o ar que nós respiramos, ele entra com oxigênio e deixa lá o oxigênio e traz o gás carbônico para fora. Isso acontece como? O tempo todo. É fantástico se você parar e for estudar fisiologicamente, ou seja, o funcionamento do nosso sistema, para ver a grandiosidade que é quando Deus foi nos criar. Pelo menos é isso que eu creio, tá? Não estou pedindo para você acreditar no mesmo que eu. Mas eu estou dizendo que eu acredito e eu fico maravilhada quando eu vejo o quão Deus é perfeito na criação dele. O ser humano, assim, o sistema respiratório, se você fosse filmar o passo a passo do ar dentro do nosso corpo, é fantástico. Então, o que eu estou relembrando aqui? Que o ar, ele entra pelo nariz, passa pela faringe, vai para a parte da frente. Laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares, que é o processo final. Então, a primeira observação dessa aula que eu tenho a trazer é o seguinte: nós não devemos respirar pela boca. Ah, professora, você pegando pesado? Pois é, sabe por quê? Agora eu vou trazer essa informação. Quando nós respiramos pelo nariz, aqui nessa região aqui, ó, nós temos os cílios. Ele serve como se fosse um filtro. Sabe o que isso quer dizer? Quando nós respiramos pela boca, não passa por esse filtro. Então, a possibilidade de entrar impurezas e ir direto para o nosso pulmão é muito grande. Foi um exemplo hoje. É lei nós andarmos de máscara por aí, né? Nós transitarmos por causa de contrair o Covid. Só que, detalhe, não é só o Covid a única doença do sistema respiratório que pode se contrair pela respiração. Existem diversos micro-organismos. Eu nem vou começar a falar hoje aqui na aula, que nós não temos tempo hábil para isso. Mas depois leia um pouquinho sobre isso, é interessante. Mas e quando eu respiro pela boca? Alguma coisa pode acontecer de anormal? Não é que vai acontecer de anormal. É porque quando a gente respira o ar e solta, entra o ar pelo nariz e volta pelo nariz, não é o correto. Quando nós fazemos esse... Observem o que a professora vai fazer, ó. Respira pelo nariz. Segure. 1, 2, 3. Solte o ar. De novo. Segure. 1, 2, 3. Quando você for tomar uma decisão na sua vida, o qual pode repercutir, quando você for magoar alguém, ou quando você for começar a falar pelos cotovelos, faça isso 5 vezes, para depois você responder. Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa que é neurocientífica isso, não sou eu que estou inventando e nem isso acontece. Eu fui buscar essa informação. Quando você respira fundo pelo nariz e você enche o seu pulmão na totalidade, você segura um pouco, ok? 3 segundos pelo menos. E você solta pela boca, dá tempo do seu cérebro raciocinar. Porque quando alguém te magoa, ou quando alguém fala algo que te tira do sério, a vontade é já responder na hora. Quando você faz isso, é como se você exercitasse o seu cérebro a pensar em uma resposta, ok? Nós vamos voltar a falar sobre isso quando a gente estiver no final desse projeto, quando nós falarmos de atividades físicas cognitivas. É a nossa parte do raciocínio, a parte cognitiva, tá bom? Agora, o que eu quero que vocês saibam e anotem aí? Que essa sequência aí, ó, é por onde entra, é a sequência do ar. E que
A partir do momento que o ar entra, ou pelo nariz ou pela boca, ele faz esse caminho. Porém, quando isso é feito pelo nariz, é a forma mais saudável. É isso que os fisioterapeutas nos orientam a fazer, ok? Criança, principalmente o bebê, ele tem baixa resistência do organismo, ou seja, o sistema de defesa de uma criança, ela vai sendo montado de acordo com o seu desenvolvimento. Então, durante toda a fase da infância, nós temos um órgão chamado timo. O timo fica mais ou menos aqui nessa região. Quando é bebê, ele é grande. Por isso que é importante deixar a criança brincar no chão, brincar com bichinho, com flor. Quanto maior número de contato de coisas que essa criança tiver, melhor será o sistema de defesa dela, correto? Então, pensando nisso, quando uma criança tem uma infecção e é pelas vias aéreas superiores, ou seja, então isso impede a criança do quê? O sono tranquilo, vem as infecções de garganta constante, infecção de ouvido. Então, é muito comum, se você é um cuidador de criança, você observar se essa criança ali não sabe se comunicar corretamente, mas você percebe que a criancinha está sempre com a mãozinha na orelha, ou essa criancinha está sempre com o narizinho escorrendo ali, de repente essa criança está com obstrução no nariz. Conversar com a mãe, quando for levar no pediatra, usar, mas não de uso constante sem orientação médica, tá? Deixo bem claro. Para ser utilizado os descongestionante nasal, ok? Agora eu vou mostrar um exercício para vocês, como é que uma forma que os fisioterapeutas fazem para desobstruir os brônquios, ou seja, fortalecer a musculatura na criança. Então tá lá, a criança tem que cuidar, essa história da mãe querer fazer inalação por conta própria, né? Gostaria que vocês anotassem 2 nomes de medicamento que eu vou citar agora. Eu vou falar a marca deles, tá? É Berotec e o outro nome é Atrovent. Esses 2 medicamentos são medicamentos que são muito utilizados. O Berotec e o Atrovent são utilizados em inalação. Mas qual que é a observação que a professora quer que vocês saibam sobre isso? Um exemplo, vamos supor que a Regina vai fazer uma inalação na criança e lá, porque ela sabe que é feito, ela encontra o medicamento e vai fazer por conta própria. Vai fazer medicamento, inalação para criança, é com soro fisiológico puro. Berotec, se você coloca, tá lá 3 gotinhas, são 3, não é? 1, 2, 3, 4, 5, não, tá com muita dificuldade respiratória, eu vou pôr mais. Da taquicardia, tá? A criança sente sensação de morte, o coraçãozinho bate forte. Esses 2 componentes de princípios ativos que eu passei para vocês são fortes, tá? Quer fazer para alívio? Soro fisiológico, ok? Então, olha lá. Essas manobras de realização de melhora respiratória pode ser feito com massagem. Como? Essa massagem é feita no abdômen e no tórax. Fazendo o quê? Auxiliando. Na apostila de vocês, tem essa orientação que eu estou falando para vocês. Vocês leiam depois com muito mais carinho, falando ali que é importante fazer essa desobstrução, principalmente em crianças menores de 2 anos, ok? Trouxe outra informação para vocês também, de algo. Ah, tá, só relembrando, quem que faz esses exercícios? Normalmente é o fisioterapeuta. Você não tem condição de contratar um fisioterapeuta porque ele vai lá fazer, pode ser feito pelo cuidador também, desde que você saiba fazer, ok? Vou compartilhar depois no grupo de vocês um vídeo onde mostra como que faz a desobstrução, ok? Relembrando que tem algo chamado tapotagem. O que é a tapotagem? A tapotagem façam assim com a sua mão, assim, em forma de conchinha. Fazem assim. Fazem as 2 mãos, por gentileza. Assim, ó. Vocês irão pegar, observem essa imagem. Deitar a criança de costa, vira o rostinho dela de lado e vai fazer, sabe, igual bater pandeiro? Só que você vai fazer devagar. Uma assim, ó, Francisca.
uma e a outra. É isso. Assim, concha. Fecha um pouquinho mais sua mão. Assim. Assim, ó. Fecha mais. Mais. Isso, como se fosse uma concha. Isso. E você vai fazer assim. Ó. Vai ter que fazer esse som oco. Ó. A sabotagem, ele é um método de percussão. Ou seja, é para justamente fazer isso aqui, ó. Após o banho, dá um banho na criança, um banho um pouquinho mais quente, porque aquele arzinho que sai do banho ajuda a soltar o catarro. Agora, em época que está mudando o clima, você percebeu que agora está ficando um pouquinho mais frio? Então, daqui a algum tempo começa o frio. Aí começa a criança ficar hipersecretiva. Você vê que às vezes a criança, o catarro não sai, ela começa a tossir, fica aquela tosse diferente. Então, é importante fazer o quê? A tapotagem. Então, essa técnica é para ajudar a retirar a secreção que pode ficar ali no pulmão da criança. Fez ali, ajuda a soltar, tá bom? Em adulto, como é que eu posso fazer num paciente que está lá acamado? Ou um paciente que ele não consegue ficar em pé. O máximo que ele consegue é ficar sentadinho. Então, adulto. Você vai pedir para o adulto ficar sentado. Você pode fazer isso de duas formas. Você pode fazer da forma, peça para que ele pegue a mão dele, coloque no seu abdômen. Respira fundo, enche bastante o pulmão de ar, segura e solta pela boca. Só que você vai fazer isso apertando, assim conforme está aqui na imagem. Junta a mão, põe no abdômen e enche o ar apertando o abdômen. Para encher o pulmão o máximo possível. Segura e solta de uma vez. Para que os fisioterapeutas fazem isso com um paciente que está acamado? Porque o fato do paciente ficar muito tempo acamado, por isso que eu reforço a importância de mudar ele de decúbito de 2 em 2 horas. Tá? Por quê? O pulmão, ele precisa se expandir, correto? Então, quando o paciente fica deitado muito numa mesma posição, a tendência é colabar o pulmão dele. Então, o cliente deve ser sentado na poltrona. Se o médico liberou, ele não tem problema nenhum, ele só não consegue se locomover. Pela manhã, dê banho, dê o banho, dê os medicamentos, o café da manhã, deixe ele sentado numa cadeira, numa poltrona mais confortável, tá? Vai deixar ele sentado na sua cadeira, confortável, bonitinho, e faz esse exercício com ele. Como que você pode fazer? Com uma bola. Como assim? Você vai pedir para que ele estique o braço dele e levante o braço. Vocês não estão com a bola aí, mas faz de conta que você está segurando uma bola e você vai levantando os braços. Vamos lá. Segura lá em cima. Segura o pulmão cheio de ar. Aí você volta. Solta. E conforme você vai erguendo a bola, se ele não conseguir fazer isso sozinho, vocês vão segurar o braço dele dos dois lados, ok? Segura o braço dele e vai erguendo o braço devagar. E vai enchendo o pulmão. Segura lá em cima um pouquinho, solta. Isso. Esse exercício vai ser feito quanto? 2 séries de 10 vezes. Como assim? Pede para ele subir. 10 vezes, mas não rápido assim, tá? Faz devagar. Põe ele sentadinho, dá uma bolinha na mão dele e fala para ele, conforme você vai erguendo o braço, ele pede para ele encher no pulmão. Pede para ele segurar, solta de uma vez. Ok? 2 séries de 10. Então, fez. Quando ele abaixa, principalmente se ele for fumante, ele vai se sentir muito cansado, tá? Então, se ele se sentir cansado, fala, vamos fazer devagar, viu, dona Linete? A senhora vai segurar a bolinha, não precisa fazer muita força. Conforme eu for erguendo o braço da senhora, a senhora vai enchendo o pulmão de ar. Segura, solta. Os 2 braços juntos. Conseguiram entender? Conseguiram visualizar como a professora mostrou? Ok, é assim que é o exercício, ok? Então, paciente está com dificuldade respiratória, manda ele segurar aqui na barriga. Ele é fumante,
e ele está precisando expandir o pulmão, dê uma bolinha na mão dele mesmo sentado. Isso vai ajudar o quê? Vai ajudar a liberar ali esse acúmulo de secreção que o excesso dele pode causar o quê? Pneumonia, ok? Então, pensando nisso, a professora vai compartilhar daqui a pouco lá no grupo com vocês um vídeo. Esse vídeo, ele é curto, ele é simples e ele mostra sobre o exercício respiratório que é obrigado para diastase. A hora que você assistir o vídeo, você vai entender o que a professora está falando, tá? Vou compartilhar lá com vocês daqui a pouquinho. O que nós falamos até agora? Nós falamos sobre os exercícios respiratórios em adultos e crianças. Primeira orientação que eu quero que você guarde dessa aula. Devemos respirar pelo nariz e soltar pela boca. Se uma pessoa está com o nariz entupido, ela vai ter dificuldade respiratória. Se você for realizar uma inalação, ela deve ser realizada com soro fisiológico. Se for com orientação médica, Berotec e Atrovente são duas marcas. O nome desses princípio ativo é o cloridrato de fenoterol. Aí você fala assim, como é que é, professora? Você vai olhar ali. Berotec e Atroventes são marcas. Embaixo da marca que vem o nome do medicamento. Lembrando que seja o Berotec ou seja o Atrovente, nunca coloquem gotas extras, porque dá taquicardia. Se for uma criança, a criança sente sensação de morte, parece que o coraçãozinho dela vai sair pela boca. Se for, o nariz está obstruído, dê um banho numa água um pouco mais quentinha, liga que a própria inalação da água ali ajuda. Existem métodos tradicionais que a gente utiliza ali desde muitos tempos, que são o quê? O mel. O mel, ele é excelente para ajudar na parte respiratória. A prática de atividade física, principalmente a natação, para quem tem problema respiratório, ela é excelente. E lembrando, toda vez que você for tomar uma decisão na sua vida, ou você for magoar alguém, lembre-se bem, respire fundo pelo nariz, conte até 3, segure e solte, para oxigenar melhor o seu cérebro. Lembrando bem que não é a professora Evelyn que falou isso, são os neurocientistas que falam a respeito de exercitar nossa mente antes de tomar nenhuma atitude precipitada. E que a criança, ela respira artificial. Como é que você sabe que você está respirando de uma forma artificial? É quando você fica respirando assim, superficialmente. Nós temos que aprender a encher o nosso pulmão de ar e soltar pela boca. Ok? Jóia. Então, daqui a pouco a professora vai colocar lá no grupo 3 perguntas, as quais nós falamos na aula de hoje. Já que nós aprendemos da importância de respirar pela boca, soltar pelo nariz, e que esse exercício respiratório ajuda até a nós pensarmos de uma forma correta, a importância deles é restaurar o padrão respiratório da forma correta. Então, quando uma pessoa está apresentando algum problema respiratório, é fundamental. Olha uma pergunta que eu posso fazer para você. É fundamental aumentar a ingesta de água. Você fala, o que tem a ver, professora? A pessoa está com problemas relacionados à parte respiratória e eu tenho que aumentar a ingesta de água dela, por quê? Porque quando o clima muda, e principalmente quando ele está muito seco, nós ingerimos mais água. Como assim? O nosso pulmão, para ele funcionar da forma correta, precisa se oferecer mais água ao cliente. Então, está resfriado, não consegue beber água, suco de laranja. Não consegue beber água, suco de acerola. A acerola é uma fruta que ela tem uma porcentagem muito alta de vitamina C, trazendo benefício à saúde, ok? Próxima aula, nós vamos dar continuidade falando, só que agora nós vamos falar do nosso cliente acamado. A professora ensinou os 2 tipos de exercícios que pode ser feito nessa aula anterior, para melhorar a parte respiratória.
que é retirar o seu cliente da cama, principalmente após o banho, mantenha ele sentado, peça para ele entrelaçar um dedo no outro, segurar na parte do abdômen e apertar, segurar, soltar. Outra forma também para ajudar a evitar pneumonia prostática, ou seja, muito tempo sentado na mesma posição, é dar a bola para ele e na medida que ele vai erguendo a bola, ele vai enchendo o pulmão de ar, soltando de uma vez, ajuda ali pela boca, ok? Os exercícios para camada, vocês querem saber quais são? É o que nós vamos ver daqui a pouco. Vou encerrar essa aula com a seguinte mensagem. Liberte o leão que existe dentro de você. A professora não está pedindo para você virar nenhum animal, não. Ó. Presta atenção nessa mensagem. Às vezes, nós passamos grande parte da nossa vida sem amadurecimento diante de algumas situações. Então, hoje, eu estou aqui para trazer a seguinte mensagem. Comece a relembrar, filho, de quem você é. Eu não estou falando só dessa terra, não. Estou falando de um mundo espiritual. Se você crê que você é filho de Deus, se prepare, seja forte, auxilie seu cliente. Mostre para ele a importância. E se alguém ficou com alguma dúvida correspondente a essa aula, gostaria de saber se você anotou aí, tem alguma dúvida. Maria Regina, Altair, Rosângela, Jussara, Francisca, dúvidas, Maria Regina? Dúvidas, Altair? Francisca, dúvida? Jussara, Rosângela, dúvidas? Vou colocar lá no grupo daqui a pouquinho, então, 3 perguntas. Por exemplo, qual a importância do exercício respiratório? Por que a gente deve respirar pelo nariz? Utilize a sua apostila de apoio. E se mesmo assim você ainda ficou com alguma dúvida, coloca lá no grupo que eu estou online, eu estou aqui disposto a te ajudar se você tiver alguma dúvida. E não perca, nós vamos voltar daqui a pouquinho, eu ensinando para vocês a fazer exercícios para pacientes que estão acamados, ok? Por enquanto, fiquem com Deus. Até daqui a pouco nós retornamos.